Romanos 16, verso 17. É o último capítulo da carta aos Romanos. Na realidade, é uma saudação final. Nessa carta que é considerada a carta da reforma. Foi lendo a carta aos Romanos que os reformadores do século XVI construíram todas as suas doutrinas sobre a graça, sobre a salvação pela graça, sobre a soberania de Deus. Então, essa carta é uma carta que vale a sua atenção, vale o seu estudo, vale o seu debruçar. Eu li essa carta toda ontem, mais uma vez, não sei, pela enésima vez, mas sempre tiro dessa carta lições maravilhosas. E uma delas é o fato de que eu não sou merecedor do que eu estou fazendo agora. Todas as vezes que eu leio a carta aos Romanos e vejo que Paulo, por exemplo, adverte que nós não devemos questionar a Deus os seus métodos, ou questionar a Deus a respeito de suas escolhas soberanas, quando Paulo diz assim: como é que o barro pode dizer para aquele que o formou, né? Por que você me fez assim, ou por que você não me fez assim? A carta é um convite a nos deitarmos como igreja, de maneira tranquila, no colo do nosso Senhor, e confiarmos que Ele é o Senhor da história, Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o Senhor dos nossos dias. Como falta isso no nosso coração, como falta a gente acreditar mais na soberania de Deus. É dessa carta, por exemplo, no capítulo 8, verso 29, que eu extraí o versículo do ano 2013 para a minha vida. Porque todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. É um livro que nos enche de esperança a respeito dos últimos dias, quando Deus, a partir do endurecimento do coração do povo de Israel, fez com que a graça se estendesse por toda a terra, mas que há um chamado final para o povo de Israel, como diz Paulo. É um livro que aponta, também para a ira de Deus com relação à iniquidade do mundo, quando no capítulo 1 ele fala que o homem, ele passou a dar honras à criatura ao invés do Criador. É uma carta belíssima, é uma carta doutrinária, é uma carta que foi escrita para um povo, para um grupo de cristãos que moravam em uma cidade onde Paulo não tinha ido ainda, conforme ele mesmo fala no corpo da carta. Ele não tinha ido a Roma quando escreveu a carta aos Romanos. Olha que coisa interessante. Muito provavelmente foi durante a sua segunda viagem missionária, porque ele estava na companhia de Timóteo na segunda viagem, e Timóteo é um daqueles que manda saudações no final dessa carta. No capítulo 16 ele manda saudações, então, para várias pessoas da igreja, ele recomenda outras pessoas, ele diz uma série de coisas aqui, uma série de recomendações. Se você observar no capítulo 16, ele já começa recomendando uma irmã, Febe, serva da igreja em Cencreia. Peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos. Mas, no final, Paulo luta para que se estabelecesse naquela igreja, naquela cidade, algo muito difícil de se conquistar e muito fácil de se perder: comunhão e unidade entre as pessoas. Nós vivemos em um mundo de profunda quebra de unidade. Por qualquer coisa nos nossos dias se quebra a unidade. Eu não estou dizendo que não haja problemas nas famílias ou nos casamentos, como havia há 10 séculos ou como havia há 5 séculos. A questão dos tempos de hoje é que a intolerância tem nos feito cada vez mais romper com tanta facilidade vínculos muito caros, muito difíceis de ser construídos, às vezes por nada. E quando se trata de igreja, então, a coisa se torna mais complexa ainda. Eu estava analisando, por exemplo, na história, como muitas denominações surgiram. Muitas delas surgiram por questões muito profundas que custaram a própria vida,
Como, por exemplo, o metodismo de John Wesley surge em meio a uma igreja fria, a igreja anglicana da época, a igreja nacional da Inglaterra, uma igreja fria, uma igreja que não queria saber dos pobres. Não estou dizendo que ela continue assim, muito pelo contrário, há focos de anglicanismo muito belo no mundo de hoje. Mas na época de John Wesley, por exemplo, a igreja não queria saber da pobreza, a igreja dizia que os pobres iam para o inferno. E John Wesley, ele começa a ser aquele pregador, sabe, que prega a salvação àqueles que estavam fora da igreja. A partir desse momento ele passa a ser proibido de pregar em qualquer paróquia da igreja anglicana. E quase que expulso, ou por que não dizer, exilado da sua própria igreja, ele cria o metodismo. Quando a gente olha, por exemplo, para o movimento dos batistas, também é um movimento muito belo na sua história, que surge com o ideal de que a igreja e Estado não podem caminhar juntos, ou melhor, que o Estado não pode influenciar na vida da igreja, como acontecia nas igrejas alemãs, holandesas, inglesas. E os batistas, eles vêm com esse desejo democrático, esse desejo de que cada pessoa exercitasse a sua fé. Então surge aquele movimento, né, muito natural. Mas o que é que a gente vê hoje? Igrejas são abertas e são fechadas por questões banais. Pessoas que de uma hora para outra quebram vínculos para começar comunidades lá fora, por intrigas, por divisões, por separações, por coisas as mais banais. E isso vai produzindo, ao invés de produzir de alguma maneira respeitabilidade para a igreja de Cristo, vai produzindo pelo contrário, vai produzindo tristeza, vai produzindo uma má reputação. E olhe que eu estou falando da unidade da vida em vários aspectos. Eu falo da igreja porque a igreja é um dos aspectos dessa quebra de unidade tão constante que nós vemos nos dias de hoje. Por causa da intolerância, por causa do desamor, por causa do orgulho, por causa da prepotência. E isso estava surgindo na igreja de Roma, na igreja da cidade de Roma, para quem Paulo escreve a carta. E no final, depois que ele saúda todo mundo, e depois que ele dá uma aula de doutrina bíblica sobre salvação, soberania de Deus, providência divina, descansar no Senhor, ele escreve para aquele povo as seguintes palavras no verso 17 do capítulo 16. Acompanhe comigo. Recomendo-lhes, irmãos, que tomem o que, gente? Cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles. Palavra muito forte, afastem-se deles. Pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Salvador, mas a seus próprios apetites. Mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Através de quê, gente? Esse engano vem através de quê? Mediante o quê? Palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês, por isso estou muito alegre, mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça do nosso Senhor Jesus seja com vocês. Aí ele continua mais outras saudações. Então, é um capítulo de saudação, que eu acho que na hora que ele estava escrevendo esse capítulo, é interessante essas coisas na Bíblia. A gente tem que mergulhar para, sabe, até especular o que poderia estar acontecendo no coração de Paulo. Ele começa a fazer saudação, ele vê aí, no verso 3 é saúdem, no 4, no 5 é saúdem, no 6 é saúdem, no 7 é saúdem, no 8 é saúdem, no 9 é saúdem, no 10 é saúdem, 11 saúdem, 12 saúdem. Aí ele vai até o 16, saúdem, e ele para. Repentinamente ele para. Antes de terminar a carta, ele diz, cuidado.
O que será que fez Paulo parar no meio da saudação e dizer: cuidado? Todas as vezes que Paulo usa a palavra cuidado, aos Filipenses também, cuidado com os cães, com os falsos mestres. Cuidado. Cuidado com pessoas que promovem divisões. Em qualquer aspecto, essa palavra, cuidado com aqueles que causam divisões, deve ser uma lâmpada que acende no nosso coração e na nossa mente. E olha, gente, que eu estou falando aqui num aspecto bem genérico, bem geral para a nossa vida. Sabe aquele amigo de trabalho que você tem? Ou talvez você seja ele mesmo. Desculpa aí, né? Se for tu, pega a carapuça e se converte hoje, ou enfim, se arrepende, se for o caso. Que conduz às vezes um grupo inteiro de pessoas a um levante dentro da empresa. Sabe aquele amigo de trabalho que vai conduzindo você sempre com fofoca, sempre com maledicência? Quem produz divisão em qualquer instância, nos levando contra os projetos de Deus para a nossa vida, contra uma virtude que poucos têm exercitado nos dias de hoje, que se chama paciência, para que Deus mesmo nos honre. As pessoas que se deixam levar pelos divisionistas, elas sofrem mais do que aqueles que produzem a divisão. Eu já vi tanta gente perder oportunidades tremendas, porque foram impacientes. E no auge da sua impaciência, produziram divisões. E eu fico pensando, as pessoas com quem você se aconselha, por exemplo, sobre o seu casamento, é gente que produz convergência ou é gente que produz divergência? São pessoas que, com palavras, como diz Paulo aqui, né? Com palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Palavras suaves e bajulação. Ele quer dizer aqui que aqueles que produzem divisão e que nos colocam em situações difíceis na vida, que nos colocam em situações de risco na vida, nem sempre são agressivos na maneira de falar. Muitas vezes são suaves, bajulam. Rapaz, você não acha? Você é um cara tão bom, rapaz, nessa empresa, né? Você é tão competente, rapaz. Você percebeu que é só você que não tem oportunidades aqui? Sabe que eu nunca pensei sobre isso? E a partir daquele momento começa a pensar. E a partir daquele momento começa a cavar a sua própria cova. E a partir daquele momento começa a colher as consequências de um comportamento maledicente e divisionista. Irmãos, quero que você absorva esse texto que Paulo diz, cuidado, e ele para uma saudação. E se ele para uma saudação é porque é coisa muito séria. É como se ele dissesse assim, gente, Timóteo, porque Timóteo estava com ele do lado aqui, ó. Timóteo, no 21, meu cooperador, estava com ele lá, mandava saudação também. É como se ele estivesse escrevendo um bocado de saudação, aí citou aqui, olha, Cara, nós não podemos acabar essa carta sem falar de uma coisa muito importante, para que se mantenha a unidade da igreja de Roma, para que se mantenha a unidade daquele grupo. E eu estou falando aqui, talvez hoje, nessa quarta-feira de cinza, né, já que carnaval é uma das festas mais terríveis no que se refere a produzir desenlaces, separações, gravidez fora de hora, namoro que se acaba, noivado que se acaba, casamento que se acaba, tanta coisa que é destruída durante esse tempo. E eu estou aqui talvez dizendo assim, cuidado com aqueles
que produzem para você sentimentos de divisão, de quebra, de desenlace, de destruição. E aí eu vou usar uma expressão muito comum dos meus antepassados cearenses: não se deixe emprenhar pelos ouvidos. Ou seja, não engravide pelos ouvidos. Não deixe que as palavras de um bajulador, porque o divisionista, ele primeiro te coloca lá em cima, ele te rende, ele te joga louros na sua cabeça. O divisionista, aquele que está trabalhando para destruir a nossa vida, destruir a nossa reputação, destruir a nossa família, destruir muitas vezes uma igreja, ele é um bajulador por excelência. E Paulo fala que não são do Espírito Santo. Essas pessoas, verso 18, se você quiser conferir de novo, por favor, verso 18, confira de novo. Pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas aos seus próprios o que, irmãos? Apetites, mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. E eu fico pensando, o que faz uma família forte? O que faz uma empresa forte? O que faz uma igreja forte? Unidade. O próprio Jesus certa vez disse: uma casa dividida é a sua própria ruína. E eu fico pensando, o que é que faz muitas vezes famílias simples, famílias desprovidas de recursos, famílias, eu diria até pobres, sob o ponto de vista financeiro, serem tão fortes? Porque elas são unidas. E eu acompanho aqui casos aos montes, por exemplo, de famílias que, se não forem bem orientadas, elas podem ir à ruína por causa de divisão de herança. Talvez eu esteja falando para alguém aqui nesse auditório ou em casa que está nos ouvindo, que está passando por crises na família e a família está em pé de guerra, prestes a ser destruída por causa de dinheiro. É como Paulo também diz, essas pessoas muitas vezes não estão servindo a Cristo, mas a seus próprios apetites. Os nossos apetites produzem ruína na nossa vida. Às vezes, sociedades frutíferas se acabam simplesmente porque alguém acha no meio de tudo aquilo que deveria ganhar mais do que o outro, porque o outro não trabalha tanto, e aí nessas quebras societárias também a gente tem visto empresas bem-sucedidas que se transformaram em nada. Eu vi a história de uma empresa familiar, nesses poucos dias, nos dias atrás, de uma empresa familiar muito forte, que o filho, por não ter a paciência de esperar o seu momento, voltou-se contra o pai, saiu da empresa, abriu uma empresa do mesmo ramo e as duas quebraram. Irmãos, a Bíblia está repleta de exortações: mantenham o vínculo da paz. Mantenham o vínculo da paz. O nosso Deus é o príncipe da paz, o que produz pacificação, concórdia e não discórdia. Se você não pode ajudar, por exemplo, não atrapalhe.
Porque nós servimos ao príncipe da paz. E Paulo se preocupava com a unidade, com a saúde, com o vigor e com o sucesso da igreja de Roma. E ele tinha que encerrar momentaneamente aquela saudação e empurrar uma exortação para que aqueles homens não deixassem de atentar para esse grande problema que tem destruído famílias, igrejas, empresas e países inteiros. Nossa, o que está acontecendo lá na Ucrânia? Não sou cientista político, não estou muito por dentro dos bastidores desse conflito. Mas uma coisa está muito clara nesse momento. Tem gente aproveitando as fragilidades internas de um país para levar vantagens. E eu fico pensando, meu Deus, tudo bem, guerras, rumores de guerras, a Bíblia diz que virão, inclusive serão muito mais evidentes à medida em que o fim estiver mais perto. E nós vivemos em época da ONU, Organização das Nações Unidas. Eu li uma obra do filósofo Immanuel Kant, chamado A Paz Perpétua. É uma obra de filosofia política, muito interessante. E o Kant, como um bom idealista, e de uma certa maneira todo idealista é um tanto quanto utópico no seu pensamento, então aquele idealismo alemão, a escola filosófica de Kant começou a pensar como seria o mundo se nós fôssemos capazes, cada um de nós, de respeitar o direito um do outro, né, e viver o que ele chamava de um imperativo categórico. E a partir daí ele disse, quando as pessoas estivessem em paz, nações estariam em paz, e quando nações entre si pudessem estar em paz, nós poderíamos, e ele dizia isso há muitos séculos atrás, ele dizia, podemos pensar numa comunidade internacional de nações. Se você lê o livro, você vê que Kant, de alguma maneira, sem saber, ele sonhava, aliás, ele sabia, ele sonhava com um mundo de paz, regido pelo respeito mútuo. E de uma certa maneira a ONU, depois das grandes catástrofes que acontecem na humanidade, a Organização das Nações Unidas vem como uma tentativa de criar, uma certa ordem internacional, mas nem ela é capaz de resolver os problemas que essas nações vivem. Nós vivemos, tudo bem, em um mundo em destruição, em divisão, mas irmãos, nós somos o povo de Deus. E nós temos uma obrigação diante de Deus, de viver em paz, de buscar a paz e lutar pela paz e não pela discórdia, pela divisão. Quando isso vem para dentro de uma igreja, por exemplo, e eu entendo que uma das grandes fortalezas que Deus tem nos dado nesses 10 anos de Projeto Cidade Viva é um nível muito bonito de unidade entre as pessoas que formam essa comunidade em busca de objetivos comuns. Mas ele diz uma coisa, para que eu vença esses apetites que me levam à divisão, à quebra, à destruição de vínculos, eu preciso seguir o que ele me diz aqui. Vamos lá, eu peço que você abra agora no versículo 19. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês, por isso estou muito alegre, mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. O que ele está querendo dizer aqui? Aguce os seus sentidos, lute para ser sábio com relação a tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que agrada a Deus. Internalize, busque, lute pelo amor, pela verdade, pela paz, porque na hora, gente, que a gente deixa de ouvir as vozes dos nossos apetites humanos e começa a dar ouvidos
a busca pela sabedoria, por aquilo que Deus quer que a gente busque. Humildade, paz, bondade, benignidade, paciência. Deus está dizendo para pessoas hoje: tenha paciência, tenha paciência. Você vai estragar tudo por falta de paciência. Tenha paciência, deixe eu agir, pare de tentar agir no meu lugar, tenha paciência, eu sou o Senhor, eu tenho o controle de todas as coisas em minhas mãos, tenha paciência, não deixe que a impaciência destrua o que eu quero fazer na sua vida. Por isso ele diz: busquem a sabedoria, sejam sábios em relação a tudo aquilo que é bom. Sejam sábios com relação a tudo aquilo que é bom. Usem a minha sabedoria, ela está disponível. A palavra do Senhor diz que Deus dá a sabedoria a todos os que pedem a Ele. Mas não apenas peça, exercite e seja paciente nos processos da sua vida. Quantas vezes, gente, quantas vezes, por um excesso de malícia nossa, ou de alguém que nos aconselha, por um excesso, sabe, de carnalidade. É por isso que ele diz assim, olha, com relação, seja sem malícia em relação ao que é mal. Em outras palavras, não dê nem ouvidos ao que é mal. Enterre, sepulte em sua vida o orgulho, a maldade, sepulte em sua vida os falsos interesses, as segundas intenções. Seja sábio com relação ao que é bom e não seja malicioso com relação ao que é mal. Lance fora todo o mal que te cerca, em tuas palavras, em tuas amizades, em tuas prioridades. Se afaste de quem promove maledicência, se afaste de quem promove fofoca. Gente, quantas pessoas têm destruído a reputação de outras a partir de impressões superficiais sobre a vida de alguém? Ah, porque eu ouvi falar isso, porque alguém me disse isso, porque foi um terceiro que me contou, que contou para não sei quem. E aí às vezes a gente se vê, eu me vejo como humano também, no meio, sabe, de um verdadeiro arsenal de maledicência. Às vezes com bajulações, às vezes, sabe, pessoas dizendo: rapaz, não sei o quê, você é bom, por que você está onde você está? Ninguém olha para você, já viu? Você tem trabalhado tanto, você é bom. Palavras suaves, bajulações, inflações do ego da gente. E o nosso ego quer ouvir alguém, sabe, que venha colocar fogo nas nossas inquietações, que venha colocar brasa nas nossas chateações. Por que você está aí? Sabe, eu já vi gente que perdeu um grande emprego que tinha, porque ouviu tanta conversa de que ele era bom, que ele era melhor do que o seu próprio chefe. Que esse cara saiu e, como a história não nos engana, quebrou a cara. Irmãos, quando você vencer, e quando você disser assim: Senhor, está aqui a minha vida, é para ter honra, quem vai me honrar? É o meu Senhor. É para ter alguma coisa vai acontecer de bom na minha vida, Senhor, o Senhor vai fazer. Você acha que Deus não tem poder suficiente para honrar os seus filhos? Você acha que Deus não tem poder suficiente para fazer algo novo na sua vida? Você acha que Deus não tem poder suficiente para te honrar no meio da humilhação ou daquilo que você precisa às vezes engolir por amor a Ele? Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Às vezes os maus momentos da vida da gente, às vezes coisas que acontecem conosco para provar a nossa paciência, para provar o nosso domínio próprio, é o próprio Deus que permite. Você sabia que às vezes a humilhação é o próprio Deus que permite?
na sua vida, porque Ele quer ali construir um caráter diferente, uma vida nova, uma vida poderosa espiritualmente. Aí é nessa hora que vem a bajulação, é nessa hora que vem as conversas fiadas. Cara, você é um marido tão bom, mas essa mulher não está te, sabe, não está te rendendo, meu brother. Você é uma mulher tão boa, esse cara só quer saber de tomar cachaça, e papapá, e você orando, é mesmo, né, é mesmo, né, é mesmo, né, é mesmo, é mesmo, é mesmo. Aí, pô, a gente vive no mundo real. E como habitantes do mundo real, antes que Jesus venha e realize novas todas as coisas, rupturas acontecerão, desenlaces acontecerão. Eu não quero trazer para uma pregação de 40 minutos a explicação para as complexidades relacionais nas quais nós nos envolvemos na vida. Mas se de alguma maneira essa palavra lhe for útil, exercite o filtro da paciência, exercite o filtro da sabedoria divina, exercite o filtro do amor ao próximo e do amor ao seu Senhor, porque na hora certa Deus age, e quando Deus age, não tem homem nenhum que impeça. Quando Deus quer agir, ninguém segura o Senhor. Ou você duvida disso, meu irmão? Olhe para a vida de Davi. Eu estava lendo também a história de Davi, nesses dias. Deus chama o profeta para ungir Davi, rei, só que o outro rei ainda estava vivo. E Davi sabia que enquanto o rei não morresse, enquanto Saul não morresse, ele não iria ocupar o trono. E por isso ele foi servo do rei, mesmo sendo aos olhos de Deus o novo rei. E como novo rei, ele se submeteu, ele fez a vontade do Senhor. Ele não ousou levantar a mão contra Saul, mesmo sabendo que Saul era um pecador, mesmo sabendo que Deus tinha tirado o reino das mãos de Saul, mas tinha tirado em profecia, ainda não tinha consumado o fim daquele reino. E se você ler, gente, a história de Davi, é uma das histórias mais lindas de quem, no meio do fogo, manteve a unidade de Israel. No meio, não foi por causa dele que Israel se dividiu. Davi manteve-se firme, e Deus quer que você se mantenha firme, Deus quer que você se mantenha honrando. Você é melhor do que aquele que está ocupando a chefia na sua empresa? Então fica ali na brecha da oração, esperando que o Senhor honre a tua vida, ou não. Você é melhor do que o seu chefe? Honre o seu chefe. Você tem um dom que Deus te deu, e você fica doidinho, quando é que eu vou ser usado, quando é que Deus vai usar esse meu dom na igreja? Escuta, meu brother, quem te deu o dom não foi o Senhor? Ou não? Ou você comprou aí no Mercado Livre? Foi o Senhor que te deu o dom? Então segura as pontas, meu irmão. Se Ele te deu o dom, vai ter uma hora, meu amigo, vai ter uma hora que o negócio vai aparecer. Eu gosto muito de falar isso em seminário para seminarista. E tem muitos seminaristas, muitas vezes brilhantes, mais brilhantes do que os líderes das igrejas que os enviaram para o seminário. Mas eu sempre digo assim: importa que você continue sendo brilhante para o Senhor. Porque se o Senhor tiver alguma coisa para fazer na sua vida, Ele vai fazer do jeito dEle, do modo dEle e no tempo dEle. E que isso sirva para cada um de nós. Humilhemos diante da potente mão do nosso Senhor, e no momento oportuno Ele vai nos exaltar. Mas sabe o que vai acontecer por consequência? Quando a gente segue a cartilha do Senhor e não a cartilha do mundo, quando a gente se coloca diante de Deus para que Deus nos use, nos honre no momento certo, e quando nós não damos ouvidos aos divisionistas, aqueles que gostam de contenda, de divisão, de destruição, de bajulação no nosso ouvido, olha o que é que Paulo diz:
Quando isso acontecer, olha o que é que ele diz no versículo 20. O que é que vai acontecer quando for destruído todo argumento contrário à vontade de Deus? Vamos ler juntos? No verso 20. Isso serve para a minha vida, isso serve para a sua vida, isso serve para as nossas famílias, para as nossas igrejas. Vamos lá dizer em uma só voz, no verso 20, juntos. Em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês, aleluia! Deus vai esmagar Satanás debaixo dos nossos pés. Não brinque não, que o negócio é pesado, meu irmão. Olha, em uma carta aos Romanos, onde a soberania de Deus sobre todas as coisas é exaltada, não poderia se esperar mais ou menos do que o que Paulo disse. Busque o que é bom, não dê ouvidos às maledicências, fique longe de quem promove divisões e quebras, fica ali no seu cantinho, que o Senhor vai lá, e você não precisa nem levantar a mão. Senhor, eu estou aqui. Quando Deus escolheu Davi era o último dos filhos de Jessé, o último. Se você olhar a escolha que foi feita, Jessé apresentava, esse aqui é o mais velho, bonitão, fortão. Não, não é esse não. O próximo, não é esse não. Depois que ele apresentou a filharada todinha, aí o profeta Samuel perguntou, meu filho, me diga uma coisa, não tem mais nenhum filho não? Porque não testificou aqui não. Ainda não deu o plim do Espírito. Diz, tem um ruivinho que está ali cuidando das ovelhas. O próprio pai dele não estava muito... Um bichinho franzininho, maguinho, ruivinho. É tanto que todos os irmãos eram homens de guerra. Davi não dava para ir para o exército não, que era pequeno demais. Você ia ficar, Davi se estivesse hoje no exército brasileiro, ia ficar no excesso de contingente. Imagina, um cara que nem o pai considerava como alguma coisa nesse mundo. E eu nem sei porque que eu entrei na história de Davi, é porque eu também tenho conhecido muitas pessoas que têm desenvolvido muita ira, em razão do complexo de inferioridade que têm, são agressivas, são extremamente contenciosas, porque em casa não foram valorizadas. Davi tinha toda a razão do mundo, mas Paim, o senhor fala um negócio desse, rapaz, esqueceu de mim. Mas o profeta foi lá onde ele estava, chamou o menininho dentro da casa, se ajoelha aqui, meu filho, toma o óleo da unção na sua cabeça. Agora é o seguinte, espere, não bote a perder não. Quando o rapaz lá bater as botas, aí você toma conta. Então, todas as vezes que você, como homem e mulher de Deus, em qualquer área da vida, olhar para quem está acima de você e dizer assim, rapaz, o caba está ali, eu podia estar no lugar dele. Se Deus quiser, você não só estará no lugar dele, você vai superá-lo. Agora, se Deus não quiser, você pode ser melhor do que ele 10 vezes, mas pelo fato de Deus conhecer o teu coração, ele sabe que você não é digno de ter aquela posição. Porque no reino de Deus, não é só competência que conta, é competência, caráter e especialmente soberania de Deus. Nem sempre os melhores aos olhos dos homens são os que Deus quer que estejam onde estão. Por isso, sigamos os conselhos de Paulo. No meio da saudação ele para e diz, cuidado. Cuidado para que você não coloque a perder planos de Deus em sua vida por impaciência, por bajulações alheias, ou o que quer que seja. Mantenha-se firme, porque em breve, diz ele, o Senhor vai esmagar Satanás debaixo dos nossos pés. A ele honra, glória, louvor e exaltação. Aleluia!